Olá, tudo bem? Gerson Araújo aqui. Você está no For You See Podcast e numa série muito especial. Aqui a gente está conversando sobre todos os tipos de detalhes possíveis que eu consegui reunir sobre escunas artesanais de madeira, que foi o tipo de barco que a gente começou a nossa vida no mar. Nós moramos com a família toda lá no mar e nós escolhemos, o nosso primeiro barco foi exatamente uma escuna. Hoje a gente não está mais no barco, nós não estamos mais com a escuna. Na realidade, nós estamos trocando de barco temporariamente em terra, enquanto chega o nosso barco novo. Depois eu conto para você os detalhes desse barco novo. Mas nós tivemos uma experiência muito legal mesmo com a escuna. E aí a gente está dividindo aqui nessa série, tá bom? Já conversamos sobre vários aspectos, sabe? Dê uma olhada nos episódios anteriores. Conversamos sobre como é uma escuna em linhas gerais. Falamos bastante sobre manutenção, que tipo de manutenção esse tipo de barco precisa, quanto custa mais ou menos essas manutenções. Claro que foi no nosso contexto, tá bom? Que tintas a gente usa, quais são os problemas que um barco desse pode ter, falamos sobre os motores, enfim. Muitas coisas a gente conversou sobre a escuna, tá? Nós estamos sempre partindo de uma escuna artesanal, de um barco feito de madeira, de forma tradicional, que é uma forma que vem sendo passada de pai para filho, geração após geração, né? A nossa foi fabricada talvez no maior polo de construção de escunas, talvez é o ponto mais tradicional de construção de escunas, que fica lá em Cajaíba do Sul, lá na Bahia, perto de Camamu, né? São barcos bem legais, bem fortes, bem resistentes. Há quem diga que até eles fazem assim como eu vou dizer isso? Mais fortes do que precisava, vamos dizer, né? Mas enfim, são barcos bem robustos e muito legais. E no episódio de hoje, mas antes de você saber o que a gente vai falar no episódio de hoje, quero convidar você a participar do nosso grupo. A gente tem um grupo bem legal, o link está na descrição do vídeo. Lá a gente pode conversar, trocar mais ideias, pegar um episódio desses e evoluir, tá? Claro que aqui a gente não consegue esgotar o assunto, a gente traz uma pincelada inicial e quem tiver interesse, aí a gente pode trocar ideias mais talvez específicas, né? Ali no grupo, tá bom? Você vai ser muito bem-vindo. Agora, no episódio de hoje, esse episódio é top, assim, sabe? A ideia é falar assim, sobre as vantagens da escuna. Por que a escuna é tão legal assim? E no próximo episódio, aí a gente vai falar sobre as desvantagens. Então, se você está considerando ir morar no mar, se você está querendo saber se uma escuna artesanal de madeira pode ser um barco, né, adequado para você ou não, então você não pode perder o próximo episódio e esse episódio aqui, tá bom? Vamos lá. O que eu fiz uma lista, né? Eu tive que escrever, porque senão eu ia me perder, não ia falar tudo. Pelo menos aquilo que eu gostaria de falar. Vantagens, vamos lá. Primeira coisa, eu coloquei espaço versus preço. Primeiro que uma escuna, eu tenho que a escuna é um barco barato, né? Se a gente vai comprar, seja um barco zero, você vai pedir para construir do seu jeito, ou se você vai pegar um barco usado, né? Em linhas gerais, se a gente pegar o valor que a gente compraria uma escuna hoje, a gente compraria um veleiro bem menor, mas bem menor mesmo, um veleiro bem mais apertadinho. Então, assim, eu considero que, levando em consideração o espaço, o tamanho que é o barco, em função do preço, a escuna é muito mais barata do que um veleiro, tá bom? Ou a gente pode pensar ao contrário. Se a gente comprar, por exemplo, um veleiro, sei lá, de 36 pés, 30 pés, sei lá, a gente poderia comprar com esse mesmo valor uma escuna muito maior, mas muito maior mesmo assim. Então, eu acho que essa é uma vantagem. Para nós, essa foi uma vantagem, tá bom?
Que mais? Eu escrevi ali, é artesanal. Faz como você quiser. Isso mesmo, não é um barco feito em série, né? Então, cada escuna tem, ainda que ela tenha uns detalhes que são gerais, uns aspectos fundamentais dela que são gerais, são meio que parecidos em todas as escunas, pelo menos das que são fabricadas em determinados lugares. Assim, as escunas do Maranhão têm as digitais do Maranhão. Tá bom? As escunas da Bahia tem, você olha, você vê que aquela escuna foi construída em Cajaíba. Ou as escunas do Sul também. Cada região tem um jeito de fazer escuna. Então elas têm um jeitão de fazer, mas elas são artesanais. Nessa que elas são artesanais, nenhuma é exatamente igual à outra, né? Então você pode pedir os detalhes que você quiser. Então, na hora que você vai comprar um barco zero, um barco vai mandar fabricar, né? Você vai poder realmente fazer do seu jeito, né? Ele normalmente dá. Se você for em Cajaíba hoje, possivelmente já vai ter alguma escuna pronta. Não é comum isso, mas uma ou outra você pode encontrar. Mas é pronta até um certo ponto. Eles fabricam a escuna só a parte externa, a parte interna da cabine ali, da casaria. Ele espera o cliente dizer como ele quer, quantos quartos ele vai querer, onde que vão ser esses quartos, como vai ser a cozinha, como vai ser tudo. Porque aí eles fabricam exatamente do seu jeito, né? Então eu acho isso um negócio muito legal. Não é um barco em série que as coisas são mais ou menos estanques, as coisas já são configuradas no projeto. Na escuna não, você pode mudar bastante coisa e ser bem particular, ser bem especial para você, tá? Então isso eu acho uma vantagem bem legal, tá bom? Vamos lá, outra coisa, manutenção fácil. Eu escrevi manutenção fácil. Lugar, quer dizer, a gente pode fazer a manutenção praticamente em qualquer lugar. Como assim? É o seguinte, um barco de fibra não é em qualquer cidade e porto do país que você vai ter uma estrutura adequada para fazer uma manutenção no seu barco. Você vai ter que ir para grandes centros, né, no Sudeste, no Sul, ou numa grande capital do Nordeste. Talvez ali você possa fazer alguns reparos básicos, né? Agora, uma escuna, um barco de madeira, um barco de pesca, como ele é feito de forma artesanal, de forma clássica, né, vamos dizer, qualquer praia que você parar, vai ter um barquinho de pesca, vai ter alguém que mexe com madeira, você vai poder comprar material em qualquer marcenaria da cidadezinha, do lugar, sabe? Os insumos, as tintas, você vai ter gente com habilidade para trabalhar com madeira praticamente em qualquer praia que você parar, do litoral do Brasil, do sul até o norte, né? Então a gente acaba tendo um acesso aos elementos de manutenção de forma mais fácil, não só naqueles ambientes estritamente náuticos, naquelas lojas especificamente náuticas, né? E isso dá uma liberdade bem grande pra gente. Então eu acho isso muito positivo, tá certo? O lugar onde a gente faz a manutenção, claro, né? Também não é qualquer lugar do país que consegue subir um barco de 20 toneladas, né? Mas muitas das manutenções podem ser feitas ou na praia ou com barco na água, né? Dependendo da manutenção, dá para fazer, né? Agora, se você quiser tirar de forma tradicional, suspender, o barco ficar no alto, aí já reduz um pouco o lugar. Mesmo assim, há muitos lugares que têm condição de tirar o seu barco da água. Muito mais do que os barcos de fibra convencionais, tá bom? Até porque tem muito mais barco de pesca, né? Seria o mesmo lugar que faria a manutenção de um barquinho de pesca ou de um barco de pesca, tá? Não existe barco de pesca só no sul, só nas grandes capitais. Praticamente tem no litoral todo, tá? O que mais? Vamos lá. Eu escrevi tudo de madeira. Ainda falando da manutenção. A manutenção não é difícil mesmo.
Não estou dizendo que ela seja barata, né? Madeira não é um negócio barato, principalmente madeiras de qualidades especiais, madeiras duras, madeiras de lei, IP, né? São madeiras assim de valor mais caro mesmo, né? Mas como tudo é de madeira, é mais fácil a gente não precisa nenhum conhecimento muito especializado para trabalhar com madeira, né? Você compra ferramentas em praticamente qualquer lugar. Agora, já um barco de fibra, não é qualquer pessoa ou qualquer lugar que sabe mexer com fibra, que tem os insumos para fibra, né? Então, por ser de madeira e tudo dentro do barco praticamente ser de madeira, então acaba sendo mais fácil a manutenção, tá? O acesso a você poder fazer a manutenção. Agora, barcos grandes, né? Escunas são barcos grandes. É bastante trabalho. É fácil por um lado, mas é trabalhoso por outro, tá bom? Mas eu vejo, em linhas gerais, a parte de manutenção da escuna, seja do casco, da parte interna ou do motor, eu acho que é algo favorável. Eu acho que é algo mais fácil do que algo mais para difícil, tá bom? Vamos lá, outra coisa que eu coloquei, mecânico do motor barato. Eu achei isso uma super vantagem, sabe? Na nossa experiência, o mecânico que a gente trabalhou, e eu não sei eu não acredito que ele tenha feito um preço ultra especial pra gente. Ele cobrou o preço normal que ele cobraria em qualquer lugar, né? E na nossa experiência era mais em conta do que os mecânicos que a gente conversou que trabalhavam com veleiros, né? Os mecânicos que trabalham estritamente com o mundo náutico de veleiros e tal. Eu achei que o pessoal de mecânica de motor de serviço assim era mais em conta, tá bom? Pelo menos essa foi a nossa experiência, tá? Outra vantagem que eu coloquei aqui, ondas. Eu só escrevi a palavra ondas. Mas sabe o que eu quis dizer com isso? Escunas normalmente são barcos grandes, 15 metros, 20 metros, até mais. São barcos grandes. E na prática, quanto maior o barco, mais fácil para ele vai ser lidar com ondas. Ou, a gente pode pensar diferente. Ondas pequenas, muitas delas o barco nem sente. Você nem sente que está no mar, né? Precisa ser uma onda maior para ele dar uma balançadinha. Agora, essa onda maior para ele dar uma balançadinha, se fosse um barco pequeno, seria uma ultra balançada, seria um chacoalho, sabe? Então, assim, barcos grandes normalmente lidam melhor com ondas, né? Claro que tem ondas enormes, gigantescas e tal, que qualquer barco seria ruim para qualquer barco. Mas em linhas gerais, por ser um barco bem grande, claro, se tiver um veleiro, uma lancha gigantesca, assim, 50, 60 ou mais pés, também vai ser mais ou menos a mesma coisa, né? É um barco que lida melhor com as ondas. Quer dizer, você precisa de ondas maiores para ter o mesmo efeito que um barco pequeno teria, tá? Vamos lá. O próximo item que eu escrevi como vantagem de muita placa solar. Pelo tamanho, veja, o barco já é grande, então tem espaço. A gente tinha 15 placas das maiores que existem no nosso barco, né? E tinha espaço para isso, e sobrou ainda espaço, daria para colocar mais. Veja, numa lancha ou num veleiro, dificilmente você vai colocar 15 placas das maiores que existem, né? Você coloca 1, 2, 3 no máximo ali, né? Então isso é uma vantagem. Essa coisa do espaço, além de quer dizer, aí entra eu coloquei como placa solar, dá para pôr muita placa solar, mas na realidade eu estou falando do espaço. As escunas são barcos enormes, então tem bastante espaço. Para você ter ideia, as nossas crianças corriam em volta do barco com cachorrinho, brincavam de pega-pega, sabe? Não é qualquer barco que dá para você brincar, as crianças saírem correndo em volta, assim, sabe? Porque o barco é realmente grande. A gente não tinha que se abaixar em lugar nenhum, o pé direito super alto, tudo grande.
Os quartos, assim, nada daqueles quartos ultra apertadinhos, era quartos que tinha espaço para você ficar em pé. Não era assim a sumidade de espaço, né? A nossa escuna era pequena também. Mas a gente tinha 4 quartos. Tinha um quarto de casal, 4 e mais um quarto para cada criança, e quarto sobrando espaço. Tinha camas para visitas, tinha uma sala gigantesca, uma cozinha gigantesca, um quintal ainda maior ainda. O barco tinha espaço para um monte de placa solar. Então, assim, espaço é uma vantagem. Se você precisa de um barco porque você tem família, você, sei lá, seu espaço é algo que ajuda, então a escuna é o tipo do barco legal para isso, porque espaço tem bastante. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei na minha lista aqui. Muitos estaleiros fabricam. É verdade. Só em Cajaíba tem mais de 10 estaleiros que fazem especificamente escunas, tá certo? Tem lá no Maranhão, tem no Pará, no norte, no sul do país também, alguns estaleiros que podem fazer escunas e que fazem escunas, né? Então, assim, há bastante opção. Se você quiser comprar uma escuna zerada ou mandar fabricar uma escuna só para você, é bem legal, pela opção de que a gente tem, né? E às vezes você se dá bem com o pessoal de um estaleiro, se dá melhor com o pessoal de outro estaleiro, né? São pessoas diferentes. Então a gente ter essa possibilidade de poder construir nosso barco em múltiplos lugares, em múltiplas opções, eu acho isso positivo. Tá bom? Deixa eu ver o que mais. O que eu escrevi ali? Muitos estaleiros fabricam, eu já falei isso. Pode durar mais de 100 anos, é verdade. Isso é uma vantagem. Não é porque é de madeira que o barco 5 anos já acabou, tem que comprar outro, não. O que acontece é que as escunas são sempre feitas por inúmeras tábuas justapostas, tábuas emendadas, ou várias tábuas, com várias tábuas presas ali. E normalmente não estraga todas as tábuas de uma vez. Se você sofreu um acidente, bateu em alguma coisa, em outro barco, ou bateu numa pedra, normalmente você vai estragar uma tábua ou duas. Aí você vai lá e troca só uma tábua ou duas, e o barco tá novinho de novo, né? Ou, sei lá, se você deu uma bobeada nas tintas, passou muito do tempo e começou a danificar uma madeira lá, uma tábua. Você vai e troca só aquela tábua. Ou pegou busano, você não pôs a tinta, pegou busano. O busano, normalmente, ele fica na tábua. Ele não costuma passar de uma tábua para outra, até porque tem um calafeto ali no meio, né? Então, a vantagem os barcos têm uma vida útil enorme. Então, lá na Bahia tinha barco desse tipo de mais de 100 anos, né? Então, eu acho isso uma vantagem. Outra vantagem, deixa eu ver que eu escrevi. Não bate na água. É o seguinte, essa palavra nem fui eu que falou, né? Eu vi um colega que também morava numa escuna, e ele que falou isso para mim, né? E eu falei, olha, é verdade. A escuna, ela tem um casco do tipo deslocante, né? É diferente de uma lancha, que é um casco planante, que plana. Para ele ter a economia de combustível e ganhar velocidade, ele tem que ter um contato mínimo com a água ali. Então ele fica praticamente planando na água a lancha. Só que o barco não, uma escuna não, ela vai sempre deslocando uma determinada camada de água. Tudo bem que por causa disso vai mais lento, acaba sendo mais lento, né? Não alcança as mesmas velocidades que uma lancha alcançaria, né? Mas a vantagem é que esse barco ele está sempre mergulhado, seja uma lancha, seja um veleiro, né? Às vezes o veleiro sai da água e quando tem uma pequena onda e quando ele desce com tudo e bate na água. A gente chama, principalmente se o casco for plano, né? For chato assim, né? E ninguém gosta muito disso, do barco ficar toda hora batendo, é desconfortável para quem está dentro e exige um pouco estruturalmente do barco, né? A escuna não faz isso, ela vai sempre cortando a água devagarinho, dificilmente existe uma condição tal que ela fica levanta e bate com tudo na água, levanta e bate com tudo na água. Normalmente ela não sai da água, não tem isso dela
ficar com o casco suspenso e depois cair, né? E é mais fácil isso acontecer com outros tipos de casco e outros tipos de barco. Então eu colocaria isso também como uma vantagem, tá? Bom, agora chegou a última linha, a última coisa que eu anotei aqui são cascos fortes. Você está buscando um casco resistente, um casco superlativo, um casco assim realmente que de uma construção bem robusta, então a Escuna é um desse tipo de barco, sim. Né? As madeiras são muito grossas, as cavernas, né, que são aqueles esqueletos que é feito antes de tudo, né? Se faz aquele esqueleto que não tem a beirada, só tem como se fosse esqueleto, as costelas de uma pessoa, tem as costelas do barco. Eles chamam essas costelas de caverna, né? Então são cavernas gigantescas, grossas, uma história absurda, né? E eu lembro uma vez, né, que a gente sempre fez a maioria das manutenções na nossa escuna. E para a gente fixar um prego, por exemplo, para um prego, vamos falar de um prego. O que você faz um prego? Pega um prego, martela e sai martelando. Uma hora o prego afunda, né? Se você fizer isso na madeira que é usada nas escunas, você vai bater e o prego nem vai entrar. A minha esposa costumava falar assim: nossa, o barco não é de ferro, mas olha, é quase de ferro. Porque pra gente furar tinha que usar uma broca muito boa, porque não era qualquer broca que furava aquela madeira. Você fazia um furo com a broca, assim, uma broca boa, uma máquina boa para fazer o furo. Só depois desse furo é que o prego conseguia entrar, né? E para tirar esse prego de lá, não tirava não, muito difícil. Então, é um tipo de construção robusta, bem forte. E eu acho isso muito, muito, muito positivo, tá bom? A gente podia talvez elaborar, eu anotei essas, tá? Eu não sei se isso faz sentido para você, se é algo que ajuda, mas essas, né, o espaço, né, é uma coisa positiva. Ser um barco rústico, no nosso caso, tinha um apelo positivo, era algo que a gente gostava. Por ser de madeira, a gente poder fazer muitas das manutenções é algo que a gente gostava. Bom, eu coloquei esses aspectos. Você tem algumas coisas que você quer pensar? Olha, eu pensei isso, pode ser. Será que isso é verdade, né? Os motores econômicos, eu acho os motores econômicos consumem menos de 10 litros por hora no mundo dos barcos, isso é coisa boa, né? Eu tinha esquecido de colocar isso. Então isso também é uma vantagem, né? Claro, você pode andar com o motor no máximo, consumindo tudo que ele pode consumir, ele vai consumir um pouco mais, mas em linhas gerais, no dia a dia, é um motor bem, bem econômico, né? De manutenção fácil, que a gente encontra em qualquer lugar as peças. Não encontra as peças no mundo náutico só, então eu acho tudo isso coisas muito, muito, muito positivas, tá bom? O nosso barco era alto, agora isso era legal, a gente via tudo lá muito de cima, as ondas não entravam dentro do barco. Teve um episódio que a gente pegou um ciclone, tinha ondas bem grandes e o bico do barco afundava assim todo na onda e saía, mas foi um episódio fora da curva, assim, né? Um dia fora da curva, mas em linhas gerais eu acho que é um barco bem forte, bem grande, bem legal, que dá pra gente construir bastante coisa de motorização econômica. Eu acho isso, como todas essas coisas, como vantagem, tá bom? Bom, acho que é isso. Espero você no próximo episódio, vai ser bem legal mesmo agora. Se você ouviu as vantagens, então você vai ouvir as desvantagens, tá bom? Sim, tem desvantagem, sim. E eu espero você no próximo episódio pra gente conversar sobre isso, tá? Lembro também de você participar lá do nosso grupo, participe. É bem legal e você é muito bem-vindo. O link está na descrição. Bom, é isso aí.